Fala galera do YouTube, eu sou Bianca Bortati e hoje eu não vou jogar, hoje eu não vou te ensinar a como zerar Resident Evil 4. Mas hoje nós vamos conversar sobre assuntos sobrenaturais, reagir a assuntos sobrenaturais. Eu nunca sei muito bem como que a gente vai fazer aqui, mas fica até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Sem mais enrolações, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue em todas as redes sociais. Agora não esqueça, ó, me segue em todas as redes sociais. E comentem aqui se você chegou até o final desse vídeo. Bortati, eu sou um lindo. Porque aí realmente eu vou saber que você foi um lindo e você viu esse vídeo até o final. E é isso, galera, sem mais enrolações, vamos para o vídeo de hoje. Dorley, cheguei, tudo bem? Seja bem-vindo. Edgar Luiz de Campos, casa comigo, Bortati, só se você me der o anel. Opa! Vou reforçar só mais uma vez, tá? Porque agora tem 57 pessoas no chat. Se nós batemos 10 subs, ó, tem aqui, ó, os 10 subs, a gente tá com 4 de 5, mas eu quero 10. Humildade. Eu vou fazer uma dancinha sensuellen aqui em comemoração, porque eu estou pagando o meu editor, tá bom? E essa dancinha sensuellen aqui vai ficar só pra vocês, porque eu não quero tomar uma desmonetização. Ainda bem. E o tema da nossa live de hoje, que esse é um momento que só os corajosos continuam aqui pra poder conversar com a gente. Eu vou falar sobre uma coisa que meio que me pegou, tipo, de surpresa. Eu tava me arrumando pra ir no shopping, resolver umas coisas, comprar um Crocs novo, um Crocs. E aí, eu fui pega com um vídeo de um cara que ele era ex-satanista. E ele tava falando como que ele saiu da religião satanista e ele tinha se convertido. Será? E a história dele, eu vou dar depois uma breve resumida aqui com vocês. A história dele, tipo assim, é muito bizarra. Desde... Morreu! E aí, me pegou muito, eu vi isso num podcast. Acabou o corte do podcast, eu falei, cara, eu preciso achar esse podcast pra mim terminar de ver, né, essa entrevista e tal. E aí o Tobias, pra quem não sabe, é o meu funcionário, ele chegou em mim e ele falou assim, tu sabe que esse cara morreu, né? E aí eu falei, oi? Aí ele falou assim, sim, foi por causa dele que o Vic Vanilla trancou e saiu do país. E eu falei, não creio. Não creio. Não. E aí eu e o Tobias fomos pesquisar, né, quando que esse cara tinha ido de base, porque até então disseram que ele, né, cometeu um... Partiu, irmão. E não foi isso. Não foi isso que aconteceu. Tipo, o Vic Vanilla fala que não. Foi que ele deu muitas informações sobre os satanistas. E por isso que ele foi, né... Foi pro beco da favela e sentou no colo do pai. Alguém sabe de quem eu estou falando? Tobias, quem que é o cara que eu tô falando? Daniel Mastral. Alguém já ouviu falar de Daniel Mastral? Não. Gente, é muito bizarro. Ele conta que ele era satanista, né? E chegou numa fase que eles falaram pra ele que pra ele crescer, pra ele ter mais poder lá dentro, ele tinha que mandar, né, uma criança de base, dessa pra melhor. Que louco, tio. E aí ele ficou meio, tipo, cabreiro, meio que sem coragem. E na época ele namorava, assim, namoradinha, assim, de besteira, ele falou. Que ela era, tipo, evangélica, né? Ela era cristã. E que, inclusive, ela tinha chamado ele pra dar um pulo na igreja. E ele foi mais pra zombar, até porque ele disse que lá dentro dessa igreja, dessa coisa satânica lá que ele fazia parte, ele já tinha a alma gêmea dele, porque era tudo preparado, tipo, emprego, namoro, casamento, era, tipo, tudo meio que ali, né, na panelinha deles. Ixi. E aí ele foi meio que com um gesto de zombar. E ele disse que quando ele chegou nessa igreja, o pastor começou a louvar lá, era uma igreja evangélica. Ele disse que nessa época, realmente, as igrejas, elas realmente louvavam a Deus, não era todo esse teatro de ai, pombagira, não sei o quê. É o pecado pervertido de Satanás! É Satanás! Xarabaca, tirana, macho, mamagá! Leve pra baixo de bispo! Ele se sentiu incomodado, né? Porque era um louvor, tipo, muito de adoração. E aí ele acabou passando mal. E acabou recebendo, né, uma entidade lá. Ele lembra de flashes disso.
E ele ficou bem revoltado quando ele saiu da igreja. E ele chegou lá no grupo satânico dele lá e falou assim, olha, como que a entidade faz eu passar essa vergonha, né, na frente de todo mundo. E um dos líderes dos satanistas pegam e falam assim pra ele, mas é porque você não tem muito poder aqui dentro. Você não é tão bom assim, é um fracassado. E aí, ele falou que essa mulher que tava com ele, a namoradinha dele na época, não era uma gêmea, a namoradinha, ficou preocupada e perguntou se ele poderia ir pra igreja de novo, porque aquele pastor queria falar com ele. Só que ele ficou com muita raiva desse pastor, muita raiva. Então, eles fizeram um trabalho, né, ele disse que trabalho de pôr nome, de fazer todo aquele trabalho assim mais parecido com a Umbanda é meio que magia fraca. Como é que é? E aí, ele disse que ele fez pro pastor não ir nesse encontro que a namorada dele chamou. E ele disse que realmente nesse encontro, se eu não me engano, o pastor não foi, porque o filho dele acabou quebrando um braço. Era só pra acontecer um acidente pra ele não ir. Mas ele foi convidado mais uma vez. E o próprio sacerdote lá da igreja satânica lá falou, não, a gente vai, né, mandar esse cara dessa pra melhor. E aí eles fizeram um trabalho e ele realmente acreditou que esse cara ia, né? Ele falou assim, meu, quem tá fazendo isso é o sacerdote da igreja e tal. Então ele foi nesse encontro. O cara atrasou 3 horas, ele já tava até pensando, o pastor, tá? Que o pastor tinha morrido e o pastor chegou no último minuto do segundo tempo. Falou, vamos subir lá pra conversar. Ele disse que na hora ele ficou com medo, né? Tipo, mano, como que esse cara tá vivo? Deus. E aí eles levaram ele pra dentro de uma sala. E o pastor falou assim, não, eu só vou fazer uma oração por você. Trancou a porta lá, fez a oração e tal. E ele disse que ele desmaiou, ele lembra de flashes. E quando ele voltou, ele estava muito machucado, o lugar estava todo revirado, tudo bagunçado. E aí esse pastor falou pra ele assim, olha, tinha um demônio manifestado em você. E ele ficou meio que revoltado, tipo, como essa entidade não pode entrar em mim? Eu que comando eles. Ele falou, não, tudo isso é uma máscara que eles estão fazendo com você. Você não vai ter paz, você não vai conseguir dormir, você não vai conseguir sentir nada se você continuar perdido, né? Deus tem uma trajetória pra você e tal. E quando ele começa a contar essa parte na entrevista, ele começa a chorar. E aí ele fala que desse dia em diante ele conheceu Deus, né? E ele falou, pô, mas eu fiz tanta coisa errada, eu critiquei tanto, eu bati tanto de frente com ele e mesmo assim ele me ama. Enfim, uma história bonita. Que lindo, cara. E ele disse que nesse dia que ele voltou pra casa, os sacerdotes da igreja dele pegou e falou assim, cara, você vai ter que fazer o sacrifício. Como? Vamos colocar de um jeito melhor pro YouTube. Você vai ter que, né, fazer o que você prometeu lá, o ritual, né, que você prometeu lá. Eu entendi agora. E aí ele pegou, ele falou assim, não, eu não vou fazer isso não, eu acabei entrando na igreja, Deus existe, né? Nós estávamos errados. E aí os satanistas falaram pra ele assim, cara, Tá fudido, meu parceiro. você não tem essa opção. Satanista não é pra uma pessoa fraca, não é pra qualquer pessoa. Você se comprometeu e você vai cumprir. Então eles começaram a ameaçar a família dele. E aí ele disse que ele ficou desesperado, saiu, foi pro Parque Ibirapuera. E ele ficou lá próximo ao batalhão, porque ele achou que ali ele ia estar se sentindo meio que seguro, né? Errou. Errou feio, errou rude. E aí o pessoal do exército falou pra ele, ó, dá uma afastada que você tá quase entrando aqui. Então ele disse que ele ficou deitado, olhou pro céu e começou a falar, oi Deus, lembra de mim? Eu me converti ontem. Não deixa nada de errado acontecer comigo, com a minha família, né? E aí ele voltou pra casa, viu a família dele e ligaram pra ele de novo, né? Os satanistas ligaram pra ele de novo e falaram assim, ó, a gente tá indo buscar a sua família agora, porque você vai, né? Eles vão fazer parte do ritual lá, né? Pras entidades. E aí ele disse, não, por favor. E tinha um cara lá que ele era tipo patriarca. Ele era como se fosse o pai dele, né? E ele pediu pra conversar com esse cara e deixaram. Então deixa pro pai que alguém tem que fazer, cara. E aí quando esse cara falou com ele, ele falou, ó, por favor, eu prometo que eu nunca vou tocar no nome de vocês. Eu não vou falar nada que eu vi, nada demais, só me deixa sair disso. O cara falou assim no telefone, olha, você não pode falar sobre isso com ninguém, você não esquece que a gente existe e vai viver sua vida. E ele disse que ele tem um livro e tudo que ele conta nesse livro é tipo o básico do básico. Mas é bem isso a história, né? Acaba ali o podcast. Então o que vocês acham, galera? Vocês acham que o Vic Vanilla tem razão? Que realmente essa organização de satanistas foram atrás dele porque ele falou demais, que é o que eu acredito? Ou vocês acham que não, ele só simplesmente tava num momento depressivo? Eu acho que assim, sendo bem sincera, seria meio que muita coincidência, sabe? Coincidência? Acho que não. É
isso, galera. Não conseguimos bater a metinha. Como que eu vou pagar meu editor? Santana, acabe com ela. Ai! Felipe Fel salvou Julioquid com um sub. Felipe Fel gifted tira um súbito Julioquid. Dança o passinho do Romano. O Felipe Fel, ele salvou a gente, então eu vou dançar o passinho do Romano. Olha o que vocês me fazem passar. Esse domingão, balançando a sua televisão. Dança dos Famosos.